começando por termos mais conceptuais e globais de forma de pensamento, precisamente, aquilo que eu sugeria para este debate, e em particular para os alunos, porque penso que também será um exercício académico, não é? Porque os alunos vão procurar soluções de transformações destes sítios, não é? Certo. Era a sugestão precisamente que exista um pensamento de base ecológica. E o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia a ecologia é culturalmente valorizada, não é? Eu acho que não existe, ou são muito poucos aqueles que não valorizam e não dão valor à riqueza ecológica, à riqueza que a ecologia nos dá. O que não é o mesmo que dizer que haja uma cultura em ecologia. E esta cultura, no seu sentido mais lato, entre eles, precisamente, o modo de pensar com princípios de base ecológica e o modo de fazer projeto com princípios de base ecológica. E o que é que mais uma vez, o que eu quero dizer com isto é, vamos então tentar decifrar um bocadinho aqui com coisas mais concretas aplicadas ao projeto. Portanto, a ecologia é uma ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio onde eles estão. E é baseada em evidências, enfim, é uma ciência factual, mas que é essencialmente uma ciência relacional, que estuda as relações. E há muitas, e estas relações, nós podemos aprender muito com estas relações, se tivermos um olhar mais atento. E se sairmos, nós, humanidade, um pouco deste tentativamente, e por hipótese, aqui estou a falar é de uma forma de pensar, não é? Do pedestal de uma superioridade, de uma excepcionalidade que é superior. E em vez de encararmos um modo de agir e um modo de projetar como cuidar daquela uma atitude um pouco quase paternalista, ser o cuidar com a natureza, precisamente porque também somos natureza, também somos matéria. E este olhar atento vai-nos dando muitas pistas e muitos princípios que podem alimentar o projeto. Claro que estes princípios eles podem ser muito mais do que isso e podem alimentar o projeto, que obviamente está associado a uma maneira de pensar, e podiam alimentar outros níveis de formas de governança e por aí fora. Ou seja, aquela hipótese, aquele desafio que eu lanço é este olhar atento a estes sistemas de relações, porque, por hipótese, eles podem nos ajudarem muito a nós a fazermos propostas mais criativas, mais consequentes, eventualmente não tão comuns e não tão praticadas. E agora, sendo um bocadinho mais concreta, vou destacar só três grandes princípios deste pensamento de base ecológica. O primeiro tem a ver precisamente com esta base de ser uma ciência relacional e, tal como o ser humano, as relações elas são tão mais ricas quanto maiores forem as anatomias e as complexidades e as interrelações do sistema e do sistema com outros sistemas. E, portanto, um primeiro princípio será o estabelecer dessas relações, o reforçar, o criar novas relações. Outro princípio tem a ver com a questão do tempo. E, portanto, aqui o tempo como o facto de qualquer projeto que nós vamos fazer ser sempre um projeto que é inacabado. Sempre um projeto em aberto. Não é? Não existe especialmente quando estamos a pensar em espaço público, que é o caso, não é? É sempre um projeto em aberto, é sempre um projeto que vai ser alvo de uma transformação. E aceitar isso. E, portanto, aqui o fator tempo como um elemento que deve ser incluído no projeto e que é muito e que pode ser explorado. E aqui também o tempo
por exemplo, relacionado com estes diferentes sistemas e que têm estas relações diferentes. Por exemplo, o tempo geológico é completamente diferente do tempo do ser humano, que é diferente do tempo da borboleta. E, no fundo, todos estes devem estar interligados no projeto. Um, e aceitar isso, não é? Aceitar essa mudança. E por fim, também aceitar a incerteza e a variabilidade e a constante mudança, não como um medo, com medo e posto de lado, mas como aceitá-la como precisamente um motor que pode fazer surgir estas intervenções mais criativas e mais transformadoras. Os melhores exemplos de arquitetura paisagista que nós conhecemos e de projeto no geral foram precisamente esses projetos que conseguiram transformar e criar com a transformação. Portanto, conhecer bem estes processos naturais e com eles transformar e criar mais paisagem, criar mais recursos, criar mais esta riqueza e esta diversidade de relações. Que lá está, se querem, mais amplas, mais complexas, mais múltiplas, e assim serão mais resilientes, mais fortes, mais duradouras. E, portanto, aqui também a ideia de que permanentemente desafiar qualquer tipo de monocultura, não é? E aqui monocultura também em todos os seus sentidos, seja na produção de um alimento ou de animais, seja até à educação e valores civilizacionais. Portanto, aqui uma destas aprendizagens, ao olhar para as relações ecológicas, é esta também, não é? De que não desafia constantemente esta ideia de monocultura, a partir é uma coisa que empobrece. E estes são os três, o grande desafio que eu gostava de propor aos alunos que vão pensar esta área, que pode vir muita coisa destes três grandes princípios. Agora, tentando de forma um bocadinho mais concreta, eu poderia falar, ou melhor, quero falar, dos resultados de um manifesto que resultou de um projeto de investigação que está agora a terminar, que é o Metro Public Net, coordenado pelo professor João Rafael Santos e co-coordenado por mim, ele da Faculdade de Arquitetura e eu do Instituto Superior de Agronomia, que se chama Metro Public Net, que está agora a terminar e, aliás, vai haver o seminário de encerramento no dia 28 de fevereiro, no qual convido toda a gente. Já publicámos uma série de coisas, já temos algumas produções deste projeto que temos vindo a partilhar, mas vão ser partilhadas outras coisas também, ainda. Tem um site que é metropublicnet.fa.lisboa.pt, convido também a partilhar, enfim, e a ir lá consultar. E toda a equipa de investigação concluiu também este projeto com um manifesto que também evidencia alguns princípios que podem ser interessantes neste projeto. Primeiro, destacar o facto deste projeto de investigação tinha parte da ideia, da noção clara de que nós efetivamente projetamos a nossa cidade, nós projetamos a paisagem, não é? Nós podemos projetar um território e devemos. E a nossa ideia deste território, pensando numa área metropolitana, e a nossa ideia deste território, pensando numa área metropolitana, é que através do espaço público e de uma rede conectada de espaços públicos, nós conseguimos uma metrópole mais resiliente, mais coesa e mais cosmopolita. Claro que nós desenvolvemos muito sobre o que entendemos por espaço público, por desenho de espaço público também, mas esta perspectiva de que o território é também um projeto e é mais do que isso, porque é revelador da nossa cultura. Isto liga àquilo que eu comecei por dizer, não é? Já sabemos de há muito tempo, é evidente ao olhar para paisagens que elas são reveladoras da cultura de um povo, ao olhar da forma como tratam os seus recursos naturais, os rios, os solos e por aí fora, são o espelho daquilo que são os princípios e os valores de determinada comunidade em determinada altura da história. E, portanto, também está nas nossas mãos nós desenharmos aquilo que, no fundo, somos e que queremos ser ou que queremos ver nos nossos territórios. E este projeto parte dessa hipótese de que
E caminhamos para, e existe a possibilidade de efetivamente ter uma rede metropolitana de espaços públicos, e nesta rede podem existir uma série de princípios que contribuem para este futuro ah, 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 que visionamos num território mais coeso, mais reduzido, não é? Uma área metropolitana mais unificada, mais equilibrada e que utiliza precisamente o espaço público e o desenho de espaço público com este campo de atuação, imaginação, de compromisso também e de resposta sistémica aos todos os desafios, sonhos e exigências da nossa sociedade contemporânea. E, portanto, vou agora então tentar ser um bocadinho mais concreta, que é que estou, que não, que, como avisei de início, eh, eh, tenho esta abordagem um pouco mais conceptual, mas vou tentar ser um pouco mais concreta. Pegando neste manifesto que vai estar disponível, lá está, neste dia 28. Em primeiro Embora lugar, o que se vê na sim, internet já é bastante esclarecedor, não é? o quê, o Do quê? Metro, o Metro projeto Public Net. do Metro Public Net já tem, não é? Já é bastante esclarecedor, está acessível na internet. Sim, sim, sim. Ok. E a Coroa Norte, no fundo, está num sítio, está numa charneira, não é? Está numa charneira onde quase que poderia servir como uma espécie de evidência piloto daquilo que nós ambicionávamos, precisamente porque uma das grandes objetivos é quebrar um pouco estas desigualdades, estes desequilíbrios, esta aparente desconexão. Eu digo aparente porque há sempre há de facto muita coisa, há uma grande complexidade e há muitas coisas que estão conectadas e que não deixam de estar conectadas, só nós não as estamos a evidenciar, não é? Um, portanto, é uma oportunidade de mostrar, sim, que Lisboa não se limita ao seu limite administrativo e que existe toda uma complexidade, uma escala metropolitana, que é preciso ser olhada, não é? Em primeiro lugar, é esta questão da paisagem, no sentido da paisagem mais ligada às questões, à infraestrutura verde e azul, não é? E a ligação entre a natureza e a cultura. Aqui esta ligação que não é uma ligação que pretende ser binária, antes pelo contrário, a consciência um pouco desta dualidade, mas vista como uma só, não é? Mas o reconhecimento desta base, e das relações de interdependência e de coprodução que existem entre os sistemas biofísicos e os sistemas humanos. Isso é o primeiro pilar, né, destes princípios que nós escrevemos no manifesto. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que quando nós pensamos e desenhamos o espaço público, temos que ter uma consciência profunda e primária sobre as figuras, os padrões e os processos da paisagem que estão naquele terreno, naquela paisagem, naquele volume, naquela espessura de território. Não é só o que está à superfície, não é só o que é palpável. É base. Depois, outra questão é a questão da continuidade. Portanto, quando nós pensamos em rede de espaço público, nós damos uma atenção particular à continuidade. E não é só em relação não falo apenas em relação aos corredores ecológicos e a infraestruturas lineares, que evidentemente têm que ser completamente contínuas, não é? Mas também falo aqui da promoção de uma malha distribuída de nós, que vão apoiando o tecido social e diferentes atividades económicas. Isto também promove essa continuidade, não é? No fundo, também numa tentativa de equilibrar estes fluxos. E, portanto, esta atenção particular, agora voltando e tentando um bocadinho mais concreto, a todas as possibilidades de ligação, aqui outra vez indo à ecologia, na promoção e no restabelecer de novas relações, portanto, estar atento às possibilidades de ligação, é um passo que se vê que pode ir além desta ideia de arquipélagos individualizados, de lugares,
e que podem precisamente ir cozendo um território que é mais, obviamente, mais generoso de oportunidades. E aqui a questão da Crua Norte é basilar, não é? Está num ponto, é um ponto nevrálgico de ou faz isto, ou se deixa permear e partilhar com outros, com os municípios externos, ou não, ou continua Lisboa a ser Lisboa e o resto dos municípios a serem o resto dos municípios. Depois a questão, de facto, agora reforçando a questão da infraestrutura verde e azul, também há uma evidência que é preciso sempre reforçar, porque parece que nós nos vamos esquecendo daquilo que é a nossa memória coletiva, por exemplo, no caso das inundações, parece que todos os anos é uma surpresa que há inundações, portanto é um total falta de memória coletiva, quando os cursos de água apenas estão a tomar volume que é próprio deles, não é? E, portanto, aqui a ideia de que são, sim, centrais na organização de uma rede metropolitana de espaços públicos. Quando pensamos as escalas mais alargadas da área metropolitana, ainda há muito que pode ser materializado como elemento básico desta continuidade natural e ecológica que pode vir a permitir um, um, uma coesão entre todos os usos de uma verdadeira metrópole, não é? Aqui também a questão multiescalar, nós permanentemente fazermos esse exercício de resolver a praça e o estacionamento das galinheiras, por exemplo, mas conseguir perceber onde é que ele se enquadra numa escala maior, indo até, portanto, ter esta elasticidade de escala no projeto também é fundamental. E outro ponto muito importante é quando nós evidenciamos o espaço público em si, o desenho do espaço público tem esta característica, esta possibilidade de, ao evidenciar no seu desenho estas relações, nomeadamente as relações e os sistemas naturais, está a aproximar comunidades desses sistemas, não está a afastar. E ao aproximar, há uma compreensão, há um envolvimento, há uma diminuição consequente da vulnerabilidade. Quando nós conhecemos esses sistemas, quando estamos mais próximos, mais íntimos deles, nós estamos mais precavidos, porque sabemos que, por exemplo, quando chove, vai inundar. Quando há seca, vai acontecer outras situações e por aí fora. E sem me resguardar de outra maneira. Aproximo-me disso. E o espaço público, o projeto de espaço público, tem essa capacidade, tem esse vínculo e esse meio de comunicação. E posso dar também inúmeros exemplos de projetos que fazem isso e que nos aproximam desse sistema e que têm uma consequência muito interessante nas comunidades. Quer dar alguns exemplos? Sim, posso dar, por exemplo, o gesto da Ribeira das Naus de fazer uma escadaria em vez de manter o pardão é um exemplo. Portanto, é dizer, convidar as pessoas a tocarem no rio, a sentirem a maré a subir e a descer. Um exemplo muito simples, não é? Outros exemplos são, por exemplo, o caso da Praça de Espanha, o Parque Ribeiro Teles, que no fundo é uma praça de água, não é? Que utiliza todas as técnicas de drenagem urbana sustentável, onde aparentemente está sobredimensionado um curso de água. Eu digo aparentemente porque lá está, existe uma memória coletiva e nós conseguimos precisar qual é que é a cheia dos 50 e dos 100 anos, com rigor, olhando só para o passado, para aquilo que foram as ocorrências passadas, através de recorrências estatísticas. Quando acrescentamos ainda as previsões das alterações climáticas, aí temos alguma incerteza, mas sabemos que é acrescentar. Por isso é que eu digo aparente, não está sobredimensionado, não é? Mas esse tipo de desenhos, e também a escolha de quando há projetos como a intervenção, os projetos exploratórios dos prados, não sei se são exploratórios, que a Câmara tem feito de Lisboa, dos prados floridos, como outro tipo de estética no tipo de plantações, que são plantações não tão comuns, e que no verão não têm verde, enfim, há umas mudanças que
e que são muito mais dinâmicas, não é? Não há aquela constância do verde permanente, que vão aproximando precisamente as comunidades de outras relações e de outros temas, que antes ah, não eram tão evidentes. Portanto, há assim alguns projetos, posso pensar em mais, não tinha pensado nisso, Mas mas é exemplos, este género de projetos que estou a falar. certo. E Um, exemplos que possam antecipar um bocadinho esta rede de espaços públicos que vocês estão, não é? Que é este método. O parte deste projeto, o que fez foi precisamente o levantamento de todas as intervenções de requalificação de espaço público na área metropolitana de Lisboa nos últimos 20 anos. A ideia era precisamente perceber o que é que foi feito, como é que foi feito e até que ponto é que estas intervenções todas colaboram para esta ideia maior de uma rede metropolitana de espaços públicos. E chegámos a conclusões muito interessantes, muito positivas, com muita esperança, mas que de facto há muito por fazer. Mas fica mais claro assim como é que, articulado numa estrutura, pode-se resolver alguns dos desafios, dos grandes desafios. Os desafios, se resumirmos, podemos resumir em três. Temos o desafio a grande questão da. Olha, desapareceu. Da grande questão ah, da questão das alterações climáticas e da infraestrutura verde e azul, quer dizer, ainda temos espaço de manobra para mitigar muitos dos efeitos das alterações climáticas quando pensamos numa escala metropolitana, se estes espaços estiverem articulados. Quando falamos deste tipo de infraestrutura, e agora volto, por exemplo, ao caso da Praça de Espanha, a sua eficácia sim, a sua eficácia está muito dependente da sua ligação e da sua relação e ligação com os outros sistemas. Se for uma intervenção isolada, não ligada a outros sistemas, perde brutalmente a sua eficácia. E, portanto, é um investimento que é um pouco mais. É mais simples no sentido que é mais conceptual, se todos trabalharmos nesse sentido e se houver esta visão de escala metropolitana. Este era um. Outra questão é a questão da habitação, obviamente, não é? Pensado numa escala metropolitana, há muitas outras soluções que nós podemos vislumbrar, não é a minha área, portanto não vou ir para esse campo, mas existe trabalho feito nesse sentido neste projeto. E outra grande questão é a questão da mobilidade. A mobilidade ativa, mas também a mobilidade coletiva, o transporte coletivo, que muitas vezes, ou grande parte do tempo, é um pouco, não é tão pensado, porque ocupa espaço, um autocarro ocupa espaço, não é? No espaço público. Mas também é importante considerar esta mobilidade na área metropolitana, a escala metropolitana e esta elasticidade entre escalas. Nós pensarmos no município, pensarmos na ligação entre municípios e pensarmos numa escala metropolitana em todos estes sistemas, nestes três grandes desafios.